Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma reflexão da semana. Como sempre fazemos todas as semanas, nós temos utilizado a obra de Franciscano Xavier, Vinha de Luz, e hoje nós vamos estudar a lição 39. Antes de iniciarmos a reflexão, vamos elevar os nossos pensamentos sempre ao alto, entrando em conexão com Jesus, nosso modelo, nosso mestre, nosso amigo individual no dia a dia, que através do seu evangelho orienta as nossas vidas. Jesus nos abraça e nos convida a elevarmos a nossa frequência mental, alcançando os espíritos superiores, aos nossos mentores individuais que nos orientam diariamente, a Deus Pai. E Jesus nos convida a executarmos essa elevação através da prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém. E hoje nós vamos iniciar na lição 39, que ela tem como título Em que perseveras? Aqui é uma passagem do Evangelho, né, de Atos dos Apóstolos, e a passagem de número 2, capítulo 42, capítulo 2, versículo 42, ela diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, veja, aqui Lucas, que trouxe o Atos dos Apóstolos, ele diz que os primeiros cristãos, né, os apóstolos principalmente, eles perseveravam no caminho com Cristo, nas refeições, que era no partir do pão, na forma que ele conduziam as refeições e nas orações. Então, essas práticas nós trouxemos do judaísmo e do cristianismo primitivo. Nas reuniões, em todas as comemorações, nos reunirmos em refeições e, dentro do possível, no Evangelho, no lar, as nossas orações em conjunto. Então, são práticas essenciais para o nosso dia a dia. Mas ele diz que eles perseveravam nessa situação, insistiam nessa prática e insistiam com o quê? E aí, Emmanuel chama a nossa atenção sobre o que a humanidade hoje insiste em si. Então, vamos ver a observação de Emmanuel para essa lição. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. Aqui Emmanuel chama a atenção, identificando que os dias atuais, eles não são como o término desses momentos de elevação que nós tivemos. Então, ele vai mostrando uma mudança de comportamento na humanidade, o que não deixa de ser verdade. E comentam entusiasmados, como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos templos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo, onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos, onde os sinais públicos das vozes celestiais, onde os leprosos limpos e os cegos curados. Então, aqui Emmanuel chama a atenção, onde ficaram tudo isso? Que já não se vê mais esse tipo de prática. As oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos.
A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vistas, comungam com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. E isso é uma verdade. Hoje a gente vive muito essa questão dos pontos de vista, nessa dualidade, nas discussões diárias, cada um emite o seu ponto de vista sem o embasamento. Mesmo os cristãos não têm um embasamento do evangelho na análise das questões. Cada um tem o seu próprio modo de pensar e o seu ponto de vista. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Emmanuel, aqui no final, ele chama a atenção para que lado nós estamos pendendo. Se essa volubilidade dos homens, que cada hora aponta para um momento, a sociedade se modificando, ou para a questão do Cristo, que é a imutabilidade, a não mudança nas questões do Cristo. Então, o Evangelho de Jesus, ele ainda faz eco no nosso comportamento até os dias de hoje. É que, infelizmente, nós não procuramos não com tanta frequência utilizar. A grande proposta de Emmanuel é para que a gente persevere nessa questão de ter o Evangelho de Jesus como a nossa referência diária, que a gente busque o comportamento em nome do que Jesus nos ensina, que busquemos nas orações e que Deus é imutável. As questões de Deus, ele rege as nossas vidas através de leis. Então, se hoje a gente vive uma situação difícil, uma doença, um problema, uma encarnação onde a gente vive muitas dificuldades, então a proposta é: persevera no oposto, muda o teu modo de vida, muda o teu modo de pensar. Tem gente que fala assim: eu nasci assim, você sempre assim, as coisas não dão certo para mim, eu devo ter atirado pedra na cruz, então nada vai dar certo para mim. Isso é um erro. Muitas vezes, algumas coisas que nos acontecem na vida fazem parte de uma lei de Deus, que é a lei de causa e efeito, ou ação e reação, como alguns preferem. Então, nós vivemos a consequência das leis de Deus. Então, se eu quero modificar e eu quero que as coisas aconteçam para melhor, eu tenho que me apropriar de uma das leis de Deus, que é a lei da mudança, onde tudo pode mudar, a lei da evolução. Na lei da evolução, tudo modifica, e se eu quero que mude para melhor, eu tenho que me aplicar à lei do progresso. Então, como que eu entro na faixa dessa lei? Mudando minhas atitudes, meus pensamentos, tendo pensamentos mais positivos. Aquelas pessoas que são sempre pessimistas: não adianta eu fazer tal coisa porque não vai dar certo, não adianta eu me envolver com tal situação porque a minha vida já está condenada, nada está para mim. Então, você vai entrar numa faixa vibratória onde a lei de Deus vai ser aplicada dessa forma. Agora, no momento que eu persevero na mudança, na alteração dos meus pensamentos, no meu comportamento, as coisas também vão acontecer, porque a lei de Deus será aplicada da forma correta. A lei de evolução, lei de progresso. Então, eu tenho que entrar nessa faixa. Que seja essa o nosso modo de pensar, o perseverar da nossa consciência a partir de agora, nessa semana e em toda a nossa vida. Então, quando perguntarem o que a gente persevera, vamos perseverar no bem, perseverar na mudança, na situação de melhoria. Então, essa é a nossa proposta na reflexão da lição de hoje. Que possamos aproveitar esse momento de reflexão e de mudança de pensamento e vibrarmos com a certeza de que as coisas podem melhorar. Vibrar pelo bem universal, pela paz no planeta, pelos lares da Terra, pelo lar de alguém especial que passe a nossa mente nesse instante, que a gente sabe que precisa de uma mudança, pelo nosso lar, que seja um local de luz e de vibrações intensa pela nossa mudança.
que possamos vibrar pelas pessoas que nos auxiliam diariamente, aquelas que chamam a nossa atenção para as coisas melhores, porque elas investem a sua energia nisso, e vibrar por nós mesmos, para que a gente esteja firme nessa nova proposta que se inicia nessa semana. Que estejamos em paz, mais uma vez, tenhamos uma semana de paz e que estejamos juntos novamente na próxima reflexão. Um abraço a todos e até breve.